Mas você está publicando isso aí em algum lugar? Não, o Metralha está fazendo uma playlist no canal dele, só para os alunos terem a sequência. A hora que o curso acabar, a gente vai decidir com os professores que deram aula e a gente, o que a gente faz, se a gente restringe ou se a gente divulga em algum lugar. Mas aí vai ser todo mundo junto que vai decidir. Nada mais justo. Beleza. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal chegando aos pouquinhos, né? E já estamos em 27, tá? E eu acho que a gente já pode começar para não atrasar muito, para a gente não passar muito daquele horário nosso combinado, né? Eu falei para o Argos conversar com vocês 1 horinha, até 1 hora e meia, aí, bater um papo sobre biologia, igual vocês mesmos pediram semana passada. Toda semana a gente vai trazendo uma coisinha nova, né? Já tivemos física, já tivemos química. E agora, fiz o convite para o professor Argos, fiquei muito feliz do Argos aceitar. É um excelente profissional, galera. Aproveitem, eu tenho certeza que muita coisa que ele vai falar vai estar presente, tá? Nos vestibulares. O Argos é professor com a gente aqui no Colégio Santa Úrsula, dá aula em outros colégios de Ribeirão. O Argos, se eu não me engano, ele pode até me corrigir, mas se eu não me engano, ele é doutor em biologia pela UFSCar, né? Aí. Se eu não me engano. E, galera, tem uma experiência fantástica, tem vários alunos nossos aí assistindo, porque sabem da qualidade e competência desse professor. Fiquem à vontade, como vocês ficam com todos os outros, para porem perguntas no chat, para interagir com ele, tá? Que aí a aula fica super gostosa, igual está sendo todas. E eu tenho certeza que o Argos tem muito a acrescentar. Argos, muito obrigado, seja bem-vindo. A palavra é sua, meu amigo. Valeu, Tiagão. Então, queridos, boa noite. Tá, sim, para quem não me conhece, meu nome é Argos, tá? Vou colocar na apresentação aí para você não ficar meio perdido, mas você deve estar vendo em algum lugar que meu nome é Argos, é nome mesmo. Então, por favor, não fica tirando sarro aí, tá? Porque eu fico chateado, né? Queria começar agradecendo o Tiagão aí pelo convite. Sabe que é sempre uma honra, né? Professor, é aquela história, né? Tipo, pintou uma aula, já tá querendo, né, participar também. Eu sou desse tipo aí e tô aqui para isso mesmo, tá? Então, para quem não me conhece, sou formado em biologia, sim. Fiz biologia na Unesp em Jaboticabal. Fiz o mestrado lá na Unesp em Jaboticabal. Fiz doutorado em ecologia, né? Mais especificamente, o Thiagão falou de biologia, mas meu título de doutor é em ciências, tá? Mas o programa de pós-graduação era em ecologia e recursos naturais, então, mais da parte ambiental. E, enfim, tenho experiência com ciência, com aulas em diferentes locais, desde infantil, fundamental, até universitário, cursinhos e médio e assim por diante, tá? E quem me conhece, os alunos aí que estão aí, sabem que eu gosto bastante de dar aula, tá? Gosto bastante de biologia, gosto do que eu falo, e quero que, para aqueles que não me conhecem, que fiquem realmente à vontade em participar, porque isso aqui vai ser mais um bate-papo, tá ligado? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos, eu vou fazer uma retrospectiva aí de alguns pontos do ano de 2019 e 2020, para a gente tentar pescar alguma coisa, né? E assim a gente também refletir um pouco sobre o nosso momento, né, que estamos vivendo. Claro que numa aula de biologia, vésperas de vestibular, no ano de pandemia, a gente vai ter que falar de coronavírus, tá? Não tenho muito o que fazer. Eu espero realmente que os vestibulares cobrem coronavírus, porque não tem outra coisa mais óbvia para se cobrar, tá? Mas a gente também vai falar um pouco de outros assuntos pontuais, tá? Então, por favor, galera, fiquem à vontade,
participem. Se você quiser comentar só no chat, comenta. Se você quiser levantar a mãozinha aí para perguntar alguma coisa, levanta. Se você quiser abrir o microfone e perguntar também, fica à vontade. Isso aqui vai ser mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Não é em uma hora que a gente vai, né, matar a biologia inteira, e também não é aqui que a gente vai tentar ficar fazendo uma coisa meio mãe de Ná e achar que vai, né, destrinchar uma prova, aquela coisa toda. Então, o que a gente vai fazer aqui é mais um bate-papo com uma reflexão sobre os determinados assuntos aí que vamos tratar da nossa retrospectiva 2019-2020 de biologia, certo? Então tá aqui, queridos. Vocês estão vendo a apresentação aí? Tudo tranquilo? Estão vendo? Sim, tá. Então tá aqui, esse aqui sou eu, né, professor Argos, aqui tem e-mail, esse W aqui saiu maiúsculo, não sei por quê. Esse W é minúsculo. Se você não tiver meu contato, quiser entrar em contato, tá aí. Tem canal no YouTube, faz tempo que eu não publico vídeo, eu tô devendo isso aí. Tem Instagram também, que às vezes eu posto algumas curiosidades lá, mas, enfim, né? E a nossa aulinha hoje é um destaques de 2009 e 2019 e 2020 em biologia. Então, aqui já dá para vocês terem uma prévia do que a gente está falando, né? E eu queria, eu comecei fazendo um slide aqui, que eu fui fazer uma palestra aqui no Shopping Iguatemi, aqui na cidade de Ribeirão Preto, e a gente estava conversando sobre a questão ambiental, e eu estava fazendo uma reflexão sobre o ano de 2019. 2019 foi um ano muito emblemático para o meio ambiente no Brasil. Estava eu lá fazendo isso aqui, ó. Então eu coloquei lá, janeiro, pá, aconteceu Brumadinho. Nossa, mano, Brumadinho, vou falar para vocês que foi muito chocante para mim. Os alunos que participaram de aulão comigo sabem disso, porque pouco tempo antes, né, quase que 5 anos antes, a gente teve aí o Mariana, então o rompimento da barragem lá em Mariana, que foi um estardalhaço, né, e fez, assim, pelo menos para mim, que sou biólogo, fez a gente sentir um pouco diminuto, assim, em relação à questão ambiental no Brasil. A hora que veio o Brumadinho, cara, eu meio que senti vergonha, sabe, vergonha, assim, tipo, porque não teve justificativa, né, a gente ter passado por um evento tão catastrófico, né, pouco tempo antes, e em 2019 a gente ia começar abrindo as porteiras lá em Janeirão, né, com esse rompimento da barragem, que foi uma coisa gravíssima, tá? Tanto para a questão ambiental, local, em termos de perdas de vida e etc., que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, tá? Passado o tempo, tivemos lá, em junho, lá no meio do ano, os alertas de desmatamento na Amazônia. Sim, então começaram a ter os alertas lá do INPE, tá? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aí, que monitora via satélite a Amazônia. E esses alertas de desmatamento seria como se fossem manchinhas, né? Aparecendo no meio da floresta, sem planta, sem árvore. E eles contavam primeiro os alertas, e depois você tem um programa aí no final do ano que faz o levantamento de área mesmo, de quanto foi desmatado e assim por diante. E tudo isso acontecendo, né, 2019. Brasil já, né, na boca aí do planeta sobre as questões ambientais. Nem um mês depois direito, tivemos aqueles incêndios na Amazônia, né? Então foi uma coisa bem, assim, ó, já desmatou. Então você sabe que a Amazônia, por ser uma floresta úmida, ela não deveria pegar fogo, mas quando você desmata, a planta seca e ela fica suscetível ao fogo aí. E aí tivemos esses eventos de desmatamento junto com incêndios um mês depois, recordes de incêndio na Amazônia, tá? Não bastasse isso, não sei se você lembra bem, mas em setembro tivemos um derramamento de óleo lá no Nordeste, cara. Lá no Nordeste. E tudo isso, né, acontecendo dentro de um ano, e mais uma vez, imagem do Brasil, né, no planeta, Brasil com aquela campanha de somos o país que mais preserva no mundo, tá certo? E aí lá nessa palestra que eu fiz lá no Shopping Guatemi, a gente conversando sobre a questão ambiental, eu tinha colocado um 2020 aqui, com um ponto de interrogação, pensando assim, cara, o que faltaria acontecer no ano que vem, né, no ano de 2020? E eis que, né, no final, em dezembro ali,
de 2019 e todo 2020, a gente tem a pandemia de Covid-19. Não se enganem, a gente está passando por esse momento. Eu sei que a gente já está meio que acostumando, de certa forma, tá? Mas essa pandemia vai ser um divisor de águas em vários aspectos, tá? Incluindo, por exemplo, na forma aqui de como que uma escola vai funcionar, tá? Então, essa pandemia vai ser um divisor de águas, né? Nos cuidados que nós temos que ter para que não ocorra a próxima pandemia, o que fica difícil de se pensar, uma vez que a gente está passando, né, pela pandemia agora e vendo, né, como que a gente tem sido negligente, né, muitos países, não só o Brasil, mas a humanidade como um todo, tá? Eu coloquei para vocês aqui algumas informações sobre o Brasil. Isso aqui é a notícia de ontem, tá? Então, mostrando quais são os estados que têm morte em alta. Já passamos de 170 mil mortes no Brasil. Isso aqui seria a quantidade de mortes por dia, porque é o melhor indicativo que a gente tem em relação a se a gente está conseguindo controlar a pandemia ou não. Como o Brasil é um país que testa pouco, tá, para a Covid, a melhor indicativo que a gente tem é o número de mortes, tá? Então seria a tendência aqui que esse número de mortes vai encaminhar junto também com o número de contágios, tá? Claro que o contágio ele acontece antes, mas a tendência do gráfico vai ser muito semelhante. Então você vê que a gente tem desde o começo do ano, lá de março, a gente começa a ter um crescimento absurdo, que vai até o final do mês de março. A gente mantém um platô de número de mortes, né, até próximo aqui de agosto. E aí a gente começou a ter uma redução de mortes até no mês de novembro. E agora, a partir de novembro, voltamos a ter um aumento no número de mortes, mais ou menos aí do que a gente estava tendo lá já no meio de outubro, né? Então, a famosa segunda onda aí de coronavírus talvez esteja chegando no nosso país também, beleza? Então, é mais ou menos essa perspectiva aqui que a gente tem que eu vou pegar para guiar os nossos assuntos. A gente vai falar um pouquinho da questão ambiental, falar um pouquinho sobre o coronavírus, e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre também o prêmio Nobel desse ano aí, sobre então o CRISPR-Cas9, que ganhou o prêmio Nobel de Química desse ano, apesar de ser química, né? Vocês sabem como que é, né? Tem prêmio Nobel de Medicina, de Química e tal, mas quem ganha é sempre biólogo, tá bom? Tá? Cadê o Igor? Não tem químico assistindo, não, né? Só os matemáticos hoje. Enfim. Mas beleza. Então vamos lá. Vamos começar a bater um papo. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui era uma reflexãozinha sobre o rompimento da barragem lá em Mariana e de Brumadinho, tá? Então aqui a gente tem uma comparação em termos de dimensão, comparando aqui a lama e a área de extensão, tá? Se você fosse pegar na questão ambiental, Mariana foi um evento muito mais significativo, porque a quantidade de lama era muito maior, tá? E o Rio Doce, né, que foi contaminado aí, lá em Mariana, ele era um rio que desembocava lá no oceano, né, lá na praia, lá por perto, lá no Espírito Santo, e você teve imagens da lama chegando até o Espírito Santo, né, e poluindo lá até a região de Abrolhos, onde a galera começa a fazer mergulho, assim por diante. Só pegar uma pergunta que eu já vi que tem aqui. A Nassara perguntou, Argos, com a desaceleração dos casos, várias instituições começaram a delinear as voltas de atividades presenciais. A vinda dessa segunda onda pode pôr em xeque várias datas que eles estipularam para a volta? Claro que pode, Ana. A princípio, tá? A gente for partir aí do planejamento do governo, você tem o governo estabeleceu um planejamento aos estados, os estados eles têm estabelecido por regiões aquela história das cores, né? Então amarela, laranja, tá? E vermelha, tá? Que a gente tem e o verde também que seria que tá tudo bem, né? Então essas cores refletem muito o que cada região está passando. E se uma cidade ou uma região ela muda de uma cor, por exemplo, de uma cor amarela, que é um alerta, para um alerta mais grave, que é o laranja, certas medidas devem ser tomadas. E provavelmente aí, né, alguns estabelecimentos que antes tinham uma permissão para estar aberto ou que tinham uma menor restrição de horário, podem ter uma maior restrição, sim, de volta.
incluindo pensar em volta às aulas o ano que vem, ou até começar a aula na faculdade o ano que vem, tá? A gente está partindo de uma perspectiva otimista de que essas vacinas que estão sendo divulgadas, os resultados agora vão ter efeito positivo para a gente logo, entre, né, o final do ano agora, que é bastante improvável, mas mais para o começo do ano que vem, e a gente conseguiria levar uma vida meio que normal a partir de 2021. Só que essa segunda onda, que primeiro está acontecendo bastante lá na Europa, né, menos aqui, isso a gente não sabe se essa segunda onda aqui, esse aumento que a gente conversou aí, tem alguma relação com uma mutação do vírus, ou se é só um relaxamento no isolamento e assim por diante, a retomada de algumas atividades, mas isso vai refletir sim, se a gente vai conseguir retomar a normalidade, né, ou se a gente vai ficar no nosso novo normal, que é a palavra do ano aí, né, o termo do ano, novo normal, até alguns meados do ano que vem também, tá? Por enquanto, o otimismo é sempre que a gente retome a normalidade no ano que vem, mas, né, tem esse porém aí que a gente precisa ver como que vai estar esse gráfico, né, como que vai estar o número de casos. Lembrando que o problema do coronavírus em relação às atividades sempre vai ser pensar na saturação do sistema de saúde, tá? Então, quando você fica com o sistema de saúde saturado, aí você tem um caos na saúde, que você começa a ter mortes por várias outras causas que não só de coronavírus, porque você não tem vaga no hospital. Então, esse é o principal problema, né, na realidade, tá? Mas a gente vai começar a falar um pouquinho mais disso quando eu chegar lá no coronavírus, beleza? Bom, então, retomando aqui a parte de Mariana, né, como eu disse para vocês, em perspectiva ambiental, Mariana foi um evento muito mais expressivo. O que aconteceu em Brumadinho, tem dois poréns aqui que eu gosto de ressaltar. O primeiro deles é que Brumadinho tiveram mais vítimas humanas, tá? Então, nesse número de mortes, é mortes humanas, a gente está falando de animais, claro, né, mortes humanas. Então, por isso, Brumadinho foi um evento que, do ponto de vista humano, foi mais grave, tá? Só que Brumadinho é uma reincidência, né? Isso que é um problema. Brumadinho é uma reincidência e isso deixa a gente bastante triste, bastante, né, apreensivo, porque você sabe que ainda no Brasil hoje, você tem algumas barragens aí que tem risco de rompimento e que esse evento pode, né, acontecer. E fica aquela grande pergunta, né? Se seria esse o processo ideal, né? Será que realmente aqui as vidas humanas e também a questão ambiental foi colocada como prioridade, tá? Foi colocada como prioridade na hora de você planejar um empreendimento, tá? Dentro do universo capitalista, então você tem sempre que maximizar lucros, você a partir para proteger o meio ambiente, você ter que cumprir certas normas ambientais, ou você até ir além das normas ambientais, na maioria dos casos é verificado como custo, entendeu? E custo é uma coisa que empresário, coisa que empreendedor, coisa que quem trabalha quer ganhar dinheiro não gosta, claro, porque vai implicar em você ganhar menos dinheiro. Só que, desse ponto de vista, qual será que foi o custo de Mariana e Brumadinho, tá? Qual seria o custo para você pensar, né, se você tivesse que limpar todos esses rios, tá? Você tivesse que sanar aí todas as famílias que perderam propriedades, entes queridos e assim vai, tá? Qual será que foi o custo disso, tá? Então é uma coisa que eu quero que vocês deixem na cabeça, tá? Impactos ambientais, galera, sobre isso, sempre lembrar, tá, que aqui ocorreu um soterramento do rio, e esse soterramento a gente vai chamar de assoreamento, tá? Assoreamento é a entrada de sedimento no rio, tá? Ou em outro corpo hídrico, o que vai, então, sedimentando e vai afundando, não vai afundando assim, vai, na verdade, soterrando, enterrando esse corpo hídrico. Então, o fundo vai ficando cada vez mais para cima, o rio vai ficando cada vez mais raso, até uma hora que você consegue até matar um corpo hídrico, tá? Então, pensa nesse evento aqui, tá? Que é uma palavra fundamental para o rompimento da barragem que você precisa lembrar, tá? Além disso, todo esse sedimento na água vai envolver dois fatores. O primeiro deles seria o impacto na respiração dos peixes, porque essa lama gruda nas brânquias, tá? E aí você tem, então, os peixes não conseguindo respirar embaixo d'água. E também você tem essa cor da água ficando escura, né, deixando a água sem conseguir penetrar a luz, e por isso você tem também uma limitação da fotossíntese, o que causa, né,
um problema aí em cascata, já que a fotossíntese é a forma que os produtores produzem alimento para si mesmo e assim servem de alimento para os próximos níveis tróficos da cadeia alimentar, tá bom? Então, quando você tem um impacto no meio ambiente que causa um desequilíbrio, toda a cadeia vai ser prejudicada, tá certo? Por último, gostaria que vocês lembrassem que tem possibilidades de metais, antigamente chamava de metais pesados, o certo hoje é chamar de metais tóxicos, nesses rejeitos de mineração que foram aqui, né, que essa lama é um rejeito de mineração, que contaminou o ambiente aquático. E esses metais tóxicos, eles conseguem acumular nos seres vivos e assim biomagnificar na cadeia trófica, ou seja, passar de um nível trófico para o outro, acumulando sempre naquele animal de topo de cadeia, que vai sofrer as principais consequências. E um animal que é topo de cadeia é o ser humano, tá bom? Então são coisas aí a se pensar e se considerar para você refletir, caso apareça esse assunto para você, quem sabe até numa redação, né? Essas questões ambientais apareçam numa redação aí. Fechado? Bom, dito isso, a gente tem a nossa cereja do bolo, tá? Por que eu coloquei as partes ambiental para depois? Porque a gente vai ter eventos ambientais aí, né, de novo, desmatamento e queimadas agora em 2020, tá? Então temos a cereja do bolo da biologia aí, que é o coronavírus. Você já sabe muito bem que o vírus em si foi batizado de SARS-CoV-2, tá? E a doença batizada de Covid-19. Cuidado com isso em prova aberta, tá? Questão aberta, vai ter questão sobre Covid, tá? Cuidado para você não trocar as bolas e chamar o agente etiológico de Covid e o SARS-CoV aqui de doença, porque você vai, né, comer bronha e vai perder ponto, tá, galera? Então, o coronavírus, ele é uma versão nova de um vírus pertencente a essa família aqui, ó, Coronaviridae, tá? E é por isso que ele é batizado de SARS-CoV-2, tá? SARS é aquela síndrome respiratória aguda grave, CoV é de coronavírus, esse corona tem a ver com uma coroa, tá? Que formaria aqui, ó, são esses spikes que vocês estão vendo aqui, como se fossem esses espinhos que tem na estrutura do vírus, tá? Então, corona significa coroa, para quem gosta de cerveja Corona, tem lá o símbolo da coroa nela, né? E vírus é porque ele é um vírus, claramente. Ele é um vírus de RNA, mas ele não é um retrovírus como o vírus da AIDS, tá? Ele é um vírus de RNA de cadeia positiva. Isso significa que o material genético dele vai servir como RNA mensageiro, RNA que será feito de molde para sintetizar as proteínas, tá? Então tá aqui o exemplo do RNA mensageiro. Essa apresentação aqui eu vou mandar para o Tiagão depois, aí ele repassa para vocês, para quem quiser, tá bom? Lembrando que isso é diferente do retrovírus, que é o principal tipo de vírus que aparece em vestibular, que é aquele vírus que tem RNA, porém ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que é exclusiva de vírus, que vai fazer, então, né, a síntese de DNA a partir do RNA, tá? Então, esse vírus não tem isso. Então, você não tem como combater o coronavírus com essa estratégia bem específica que a gente tem contra o vírus da AIDS, que é evitar aqui a ação dessa enzima transcriptase reversa. Beleza? Além disso, vale lembrar que ele é um vírus envelopado. E o que é um vírus envelopado? É um vírus que na hora que ele vai deixar a célula com a sua cápsula proteica já montado tudo, ele rouba um pedaço da membrana da célula e ele fica revestido por um envelope de membrana da célula hospedeira. E por isso, galera, ele pode passar despercebido para o nosso sistema imunológico, o que faz com que ele seja mais eficiente na sua infecção. Tá? Então aqui você tem várias explicações aí de por que, que o vírus ele está tendo sucesso na sua infecção, tá bom? Estamos aqui com alguns números, né? Então você tem aqui nossa America First em número de casos, depois a Índia, depois o Brasilzão, tá? Você tem aqui em números novos de casos, dá para ver que os Estados Unidos ainda está com um avanço de número de casos muito alto. A Índia vem chegando, a gente passou, bem que recentemente, o Brasil era segundo lugar até pouco tempo, tá? Mas uma coisa que é interessante a gente dar uma olhada é no número de mortes a cada 1 milhão de pessoas, né? Então você vê que a Índia, por ser um país muito populoso, apesar de ela ter mais casos, ela ainda tem um pouco menos morte que o Brasil, como vocês estão vendo aqui, e ela tem pouca morte pensando em proporção. O Brasilzão já está aqui
brigando pelo topo também, apesar de que os países que estão sofrendo agora, inclusive com a segunda onda, mas que tiveram aquele baque inicial, como a França, a Espanha, a Itália, tiveram um número de mortes aí bastante preocupante também, tá? Em termos de por milhão de habitantes. Arcos, posso fazer um Claro. parênteses? Claro. Galera, só associando com a nossa matemática. Essa tabela que o Argos está apresentando aí para vocês, como também aquele gráfico que ele apresentou do número de mortes, é muito passível de aparecer na prova de matemática também. Ele pedir, por exemplo, a porcentagem que um é maior que o outro, quanto que um é menor que o outro, qual a porcentagem que aumentou de um determinado mês para o outro, que diminuiu. Então, ó, fiquem espertos, coisas do cotidiano. O vestibular vai pegar isso também na prova de matemática e também vai aproveitar coisas da prova de biologia para outras disciplinas, como o Argos mesmo falou aí. Quem sabe um possível tema de redação. Certo? Então, comecem a ver as coisas interligadas. Não olhe somente como biologia, o que o Argos está falando, mas como histórias que podem ser contextualizadas em outros aspectos. Por exemplo, o Argos falou lá na Mariana Brumadinho dos metais pesados, que devem ser chamados até de metais tóxicos, né? Galera, metais pesados cabe muito na química, isso daí também. Então, é só um detalhe para vocês verem com esses outros olhos também. Beleza? Desculpa aí, Argos. Imagina. Bom, pessoal, seguindo aí, né? A gente passa aqui, eu coloquei um vídeo, tá? Que vai mostrar bem como que funciona a infecção do coronavírus. E aqui é a minha grande aposta de assunto que provavelmente seja abordado. Às vezes o pessoal fugia um pouco do vírus e tal, né? Principalmente, por exemplo, no Enem, mas a gente tem abordado aqui o sistema respiratório. Então, isso aqui é uma aula da USP que mostra certinho o caminho do sistema respiratório. Deixa eu só tirar a caneta aqui para poder pausar, tá, um pouquinho. Então, vai mostrando para você que o ar, né, ele pode entrar aqui, né, pelas vias nasais, pela boca, mas aí você tem chegando na faringe, laringe, cordas, passa ali na laringe, você tem as cordas vocais, chega na traqueia, que é um anel de cartilagem, vai se ramificando aqui nos brônquios e depois bronquíolos nos pulmões, tá? Dentro já dos pulmões. Então você tem uma pessoa respirando, dá para ver o movimento do pulmão, o pulmão então inchando, né? Ele aumentando de tamanho e depois ele diminuindo de tamanho. Então isso aqui é o processo que a gente chama de ventilação pulmonar. Lembrando que quando você inspira, você expande o volume da sua caixa torácica porque você está contraindo a sua musculatura, tanto das costelas, né? Músculos intercostais, mas principalmente lembrar de um músculo chamado diafragma, que vai estar aqui embaixo, dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. Aí esse diafragma desce na hora que você inspira, né? Então ele contrai, ele desce, e na hora que você relaxa, ele sobe e você expira. Então esse é um processo que é legal de saber, tá bom? Então, enquanto você está fazendo a ventilação pulmonar, você vai ter aqui o coronavírus chegando a esses pontos. Olhando mais agora profundo, mais próximo, né, mais dando uma olhada no microscópio, você vai ver que na ponta dos bronquíolos você tem os alvéolos, que são essas caixinhas de uva aí, né, que a gente tem, onde ocorre a troca gasosa chamada de hematose. Então você tem aqui o lado interno, o epitélio do alvéolo, e por fora dele está passando um capilar, que vocês estão vendo aí passando as hemácias, que vão fazer a hematose, que é a troca gasosa, captar oxigênio e liberar o CO2, tá? Então é isso que você faria no funcionamento normal do seu sistema respiratório. Quando você tem o coronavírus, o vírus ele vai lá infectar as células do seu pulmão e ele vai começar a matar essas células, causando aqui, galera, né, uma descamação dentro. Opa, nossa, toda hora eu vou tentar clicar, passa ali. Causando uma descamação dentro do alvéolo. E isso é um problema porque essa descamação vai ter como consequência um acúmulo de líquido, tá? E de proteínas, fazendo com que essa pessoa, né, aqui nesse alvéolo, ela não consiga respirar direito, porque quando você tem um acúmulo de líquidos, o oxigênio não se difunde adequadamente
tá, no líquido, e por isso a gente consegue captar pouco oxigênio. A gente chama esse acúmulo de líquido aqui, ó, de edema, tá bom? E por conta disso, então, a pessoa vai ter uma dificuldade respiratória, tá? Então, você vai ter aí a pessoa sentindo como se ela estivesse sendo afogada, tá? Então, por isso que uma das coisas que é essencial você medir quando você tiver um coronavírus, tá? É a saturação de oxigênio no sangue, porque é saber se você está respirando direito ou não. Porque muitas vezes essa diminuição da eficiência aí da hematose, ela pode ser meio que silenciosa, tá? E aí a pessoa já chega meio que grave, já num posto de saúde, num ponto de atendimento, e aí já pode ser tarde demais até para entubar. Quanto antes você tiver medidas que vão auxiliar na remediação da doença, maior a chance de sobreviver sempre, tá bom? Então, por isso aqui é um ponto importante. Eu acho que você pensar na respiração aí seria algo fundamental, tá? Aí eu já até trouxe para vocês aqui uma reflexãozinha, né? Trouxe uma notícia que está falando aqui, olha só. Médico relata ataques de familiares de pacientes com Covid-19. Não acreditam na doença, tá? Então, não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí, um médico que... Deixa eu ver aqui, pessoal, eu acho que vai cair a quantidade de estrelas na bandeira dos Estados Unidos. Mas, um médico aí que veio apoiando, né, medidas contra a prevenção do coronavírus, no que a gente não tinha o que fazer e etc., seria um cara chamado Osmar Terra, que é um médico envolvido na política. E hoje esse cara está internado, tá? Entubado, eu não sei se hoje, mas pelo menos até ontem, a hora que eu ouvi falar, ele estava entubado, tá? Porque ele desenvolveu um estado grave aí na doença da Covid, tá certo? Então, a gente um dos grandes conflitos que a gente está enfrentando com a pandemia é o negacionismo científico, ou também é que todo mundo achar que é cientista, todo mundo achar que pode sair ditando regra, ditando o que tem que falar ou não, e nem esperar as coisas, que é um outro assunto que a gente vai abordar quando falar de vacinas aí, tá bom? Então, eu acho que é uma coisa legal também de ser comentado, caso você tenha, por exemplo, uma redação que envolva fake news, né, ou que envolva, né, você lidar com a informação na internet, ou assim por diante, porque é um momento grave que a gente está vivendo e a gente está tendo, né, uma desinformação, né, por todos os lados. Isso aqui, galera, que eu estou falando para vocês é aqui em Ribeirão, tá? Aqui em Ribeirão, para vocês verem, né? Então, parece que acontece só lá longe, né? Mas as coisas acontecem do nosso lado também. Beleza? Bom, e qual que é a nossa perspectiva de combate ao coronavírus? A nossa perspectiva de combate ao coronavírus vai ser justamente a gente tentar desenvolver uma vacina. Então, vocês estão vendo aí uma corrida para desenvolvimento da vacina no jornal agora. Então, todas as vacinas estão no seu estágio final, todo mundo tentando divulgar aí sua eficiência e etc. E também a polêmica, né, de onde vai vir a vacina, se vai vir daquele país, desse país e etc. O que para a gente não vai interessar muito. Eu acho que para a gente interessa mais saber o que é uma vacina. Você tem que lembrar que a vacina é um processo que causa uma imunidade adaptativa, tá? Uma imunização ativa, galera, em que quando você injeta no seu corpo o antígeno, sim, você vai injetar um antígeno, que seria o quê? Aquela versão de um agente causador da doença, mas lembra daquele terminho que é antígeno atenuado, ou seja, uma versão enfraquecida, uma proteína, um pedaço, o antígeno inviabilizado, enfim, não é o antígeno que causa a doença. Não faz sentido você deixar as pessoas doentes, tá? Para deixar elas imunes. Não. Senão deixa todo mundo pegar a doença e cada um vai se imunizando sozinho. Não tem por que gastar dinheiro com isso. Então, a vacina implica em você conseguir gerar, né, na pessoa que recebeu a vacina, uma imunidade. Beleza? E essa imunidade, ela vai ser adquirida porque essa pessoa vai ter um conjunto de células que conseguem identificar o antígeno e consegue produzir aqui células de memória e os plasmócitos que vão produzir anticorpos. Então, você tem um processo complexo em que você tem uma célula que vai encontrar o antígeno, vai digerir ele, vai apresentar para uma outra célula. Esse apresentador seria um linfócito T, tá, auxiliar CD4, que vai apresentar para o linfócito B, que seria o linfócito que produz o
o anticorpo, esse linfócito B é ativado, começa a fazer mitoses, se diferenciando em plasmócitos e células de memória. Plasmócitos produzem anticorpos, células de memória produzem a imunidade a longo prazo, para que quando você entrar em contato com o vírus de verdade, você esteja imune, tá bom? Então seria esse o processo aí, para a gente obter essa resposta. Né? Porque quando você entra em contato com o antígeno pela primeira vez, você tem aqui, né, uma resposta primária, uma resposta imunológica primária, você vai ter aqui uma menor produção de anticorpos e também uma produção que vai acontecer durante um tempo maior, uma resposta que demora mais para acontecer. Quando você entra em contato pela segunda vez com o antígeno, você já vai ter, né, o mesmo antígeno, você já vai ter aqui, né, uma produção muito maior de anticorpos, uma produção muito mais intensa e uma resposta muito mais rápida, tá bom? Uma resposta muito mais rápida. E por isso você consegue combater esse antígeno sem manifestar os sintomas. E essa é a intenção da produção de vacina, tá? Queria destacar para vocês que hoje em dia está sendo feita uma técnica nova, e algumas dessas vacinas que estão sendo produzidas estão sendo feitas a partir da introdução não do vírus em si, ou de algum pedaço do vírus, de alguma parte dele e tal, mas do RNA viral, para que as suas próprias células produzam um pouco do antígeno, ou seja, produzam algumas proteínas do vírus, o seu próprio corpo produz as proteínas e seu próprio corpo combate essas proteínas. Tá? É uma técnica nova que vem sendo testada e que parece que está mostrando eficiência. Beleza? Segunda coisa que eu queria comentar com vocês. Queria comentar com vocês que quando a gente está pensando nessa segunda onda, talvez vocês já tenham visto lá na Europa, que essa segunda onda aí vem assustando as pessoas, que parece, né, não sei se é verdade ainda, mas parece que é uma versão um pouco mais agressiva do vírus. E isso pode ser devido ao fato desse vírus estar sofrendo mutação, tá? E todo ser vivo sofre mutação conforme vai reproduzindo células ou conforme vai reproduzindo, aqui no caso, o vírus, né? Que não é uma célula. Então, quanto mais o vírus se propaga nas pessoas, maior a chance de mutação. Uma mutação, galera, pode criar uma inviabilidade das vacinas que estão sendo produzidas agora. Então, fica aqui mais um motivo para você evitar a propagação da doença. Porque, para garantir que as vacinas que estão sendo produzidas agora sejam eficientes contra o vírus. Porque se surgir uma versão do vírus um pouco diferente, que alterou um pouco aquele antígeno que estava na vacina lá, né, esse vírus não vai ser combatido com a vacina. E por conta disso, a vacina escafedeu-se, não vai funcionar. Tá bom? Para finalizar, lembrando que vacina é preventiva, tá? Você nunca vai tomar vacina depois que você está doente. Você vai tomar vacina antes de ficar doente, porque você quer prevenir, porque você quer que o seu contato com o antígeno real seja a segunda exposição aqui, uma resposta secundária, mais intensa, tá? E mais rápida também. Beleza, meu povo? Tudo certo aí? Tranquilo com vocês? Então, indo para o próximo tópico, com a vacina, né? Tal, polêmicas da vacina à parte, etc. Mas nós vivemos a pandemia agora. Você tem aqui o nosso evento de passar a boiada no nosso país, né? Provavelmente você ouviu esse termo aí, passando a boiada, tá? E esse passando a boiada saiu da boca de ninguém menos do que do nosso ministro do Meio Ambiente. Um ministro do Meio Ambiente que vem sendo cada vez mais combativo, né? Pelo menos em discurso. Eu não vou ficar falando de política aqui em termos de quais são as atitudes que ele tomou, mas pelo menos em discurso de que o Brasil está passando por uma situação que é normal, que é natural e etc. Tá? Porém, nossos dados aqui mostram o contrário, tá? O que a gente precisa entender? Isso aqui é aquele dado sobre o desmatamento da Amazônia, que a gente teve alertas de desmatamento em 2019, e agora em 2020 a gente teve também, de novo, recordes em alerta de desmatamento, tá? Então, quando você presta atenção, desde 1988, de quando você tem aqui a nossa nova legislação brasileira, né? E até
pensando num período de redemocratização do Brasil e etc., até agora, 2019, né, que são os dados que a gente teve, né, um período aqui de um aumento expressivo no desmatamento lá na Amazônia, que foi culminar lá com o recorde em 2004. O que aconteceu em 2004 é que a partir daqui nessa época, nesses anos aqui de 2003 mais ou menos a 2005, o recorde de 2004, por aí, a gente teve um reflexo muito negativo do país lá fora. E lá na Europa, principalmente, você teve uma campanha que gerou que grandes corporações, né, alimentícias da Europa pararam de comprar soja do Brasil e carne, mas principalmente soja, de locais que eram provenientes de desmatamento, principalmente da Amazônia, que é a menina dos olhos, tá? E aí, então, criou-se uma chamada moratória da soja, em que exigia-se uma certificação que a soja exportada seria de um local onde não tinha desmatamento. E por conta disso, o governo brasileiro foi obrigado a tomar medidas para evitar o desmatamento e continuar, criar uma imagem do Brasil como um país que realmente preserva. E aqui, galera, a gente tem uma queda expressiva no desmatamento, mais ou menos até 2012, 2014, né, seria uma queda expressiva no desmatamento da Amazônia, tá? Que de 2016 para cá, vem mostrando tendências de aumento, tá? De 2015 para 2016, tá vendo que você tem uma tendência de aumento. Se bem que em 2019 a gente já teve números aqui, ó, superiores, tá? Nos últimos 10 anos. Então, com uma tendência de aumento para 2020. Qual é a polêmica de tudo isso? Bom, o Brasil começou a ser taxado lá fora como, né, um país que está desmatando, que não está preservando a floresta e etc., né? E aí você tem, né, por exemplo, aqui o evento, né, que para mim foi bem marcante, que foi a exoneração do presidente, né, o cara que era o presidente do INPE, que era o órgão o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Porque ele divulgou os dados, tá? Rolou um bate-boca entre o governo e etc, e ele foi exonerado pela divulgação dos dados aí do desmatamento, como se isso fosse uma coisa feita contra o país, né? Então, os dados seriam mais preocupantes do que o próprio desmatamento em si, né? Então, esse é um grande discurso que a gente tem hoje no nosso país. Queridos, por que que a Amazônia tem essa pegada, né? Porque a Amazônia, ela faz parte dessa tensão toda do mundo, porque a gente está vivendo um momento de aquecimento global, mudanças climáticas. E a Amazônia, ela é uma espécie de símbolo, tá? Porque a Amazônia em pé é carbono fixado, derrubada da Amazônia e queimada na Amazônia é carbono exportado para a atmosfera. Se você for pegar as taxas de emissão do Brasil, de emissão de carbono para a atmosfera, elas também vêm aumentando, justamente porque a nossa principal fonte de emissão é proveniente ainda do desmatamento, tá? E o Brasil tem um compromisso aí em 2035, 2040, para diminuir algo em torno de 40% da sua emissão de gás carbônico, até lá, tá? Então veja bem como o nosso desafio é grande, tá certo? Nosso futuro aí, o desafio vai ser grande ainda. Nesse meio tempo, você teve as queimadas na Amazônia, chegaram aqui, né, ó, o céu em São Paulo ficou preto no meio do dia, então o pessoal falava até em apocalipse, né, olha que coisa doida, a chuva caiu preta, então o pessoal filmou, e a análise da chuva mostrou que tinham partículas de queimadas muito maior que o normal na água da chuva, mostrando como que o negócio foi gigantesco, esse evento foi gigantesco. Tá? E essa chegada em São Paulo, para mim, é muito emblemática, essa chegada da fumaça em São Paulo, porque mostra exatamente uma coisa muito importante da Amazônia e que reflete diretamente na nossa vida. Porque um dos problemas que eu vejo, nossa, é que a gente não tem contato direto com o meio ambiente, e isso cria uma distância e a gente não realiza as coisas que estão acontecendo de verdade. Tá? Então, quando vocês têm a fumaça chegando na Amazônia, mostra certinho que você tem massas de ar vindo da Amazônia para a região sul e sudeste do país. E essas massas de ar vão mostrar para vocês exatamente aqui o caminho que é feito pelos chamados rios voadores, que seria toda aquela umidade que é trazida tanto do Oceano Atlântico e que é evaporada da Amazônia, que deveria passar, né, pelo nosso continente e ir para o Oceano Pacífico,
encontra uma barreira na Cordilheira dos Andes e traz essa umidade para a região sul e sudeste do país, fazendo com que a gente tenha aqui uma região muito mais úmida do que ela deveria ser. Na verdade, nossa região, e principalmente o sul do país, deveria ser algo muito mais próximo de desértico do que de você ter matas e afins, tá? O que também é para se pensar na importância da preservação da Amazônia para toda a produção agrícola que acontece nessa região do Brasil aqui, né, já que a gente está falando do centro-oeste e tal, né, sudeste, que vai depender dessa umidade que chega aqui, beleza? Então a gente tem uma consequência direta na nossa região de uma coisa que está acontecendo lá na Amazônia. E às vezes você pode se perguntar, o que que tem a ver com a queimada da Amazônia? Bom, agora você já sabe uma coisa que você tem a ver aí, tá? E não bastasse na Amazônia, a gente teve também queimadas recordes no Pantanal. Queridos, isso aqui é o número de focos de queimada, tá? Nos últimos anos, beleza? De janeiro a abril, nos últimos 10 anos. E isso aqui foi o que aconteceu em 2020, tá? E isso aqui é uma coisa que falaram, não, é normal, não, queimar queima, não sei o quê, não, são os índios que põem fogo, não sei quem põe fogo e tal, né? Então isso aqui é o reflexo de duas coisas, tá? Na verdade, reflexo de, vamos ser mais complexo, vai reflexo de várias coisas. A primeira delas é uma seca, assim, que vem acontecendo no Pantanal e que pode ou não ter influência de mudanças climáticas, mas que realmente tem influência do desmatamento no Pantanal, mas principalmente ao redor do Pantanal, que são as regiões que vão doar água para o Pantanal, né, na época de cheia, beleza? E a seca advinda aí das queimadas da Amazônia, próprio incêndio na Amazônia, pode ser um fator que influenciou a ter mais seca no Pantanal e, consequentemente, mais focos de queimada. E aí te pergunta assim, ah não, mas foi só a seca. Galera, é assim, no Pantanal é comum, não é normal ter fogo, tá? Natural, é natural ter fogo. Na Amazônia, não. Mas no Pantanal não é comum ter tanto fogo assim quanto teve esse ano, tá? Porque justamente lá é uma planície alagada, alagável, né? Seria o melhor termo. Como vocês bem sabem, uma planície alagável. Então, fica um outro porém aí, tá? Para isso aí. Então, lembra sempre dessa emissão de carbono e também lembra da importância desses dois ambientes que são símbolos de biodiversidade aqui no Brasil. São símbolos de ambientes que têm uma riqueza de espécies muito grandes. Tá? E que ainda, principalmente na Amazônia, teríamos espécies para a gente conseguir estudar, aprender e, quem sabe ainda, né, a descobrir algum tipo de ativo que a gente possa utilizar de forma bem sustentável e conseguir vender isso e ganhar dinheiro com isso, tanto quanto se você conseguisse fazer uma produção agrícola. Não sei se vocês sabem, mas o Butantan, ele produz um veneno de cobra, ele tira um ativo do veneno de cobra, que a exportação dele dá, em termos de dinheiro para o Brasil, algo próximo das grandes culturas brasileiras. Então, só tirar um ativo do veneno de cobra, vender poucos ml aí, um impacto ambiental quase que nulo. O que a gente precisa aprender é a criar tecnologia, a desenvolver, a estudar, né, a nossa diversidade para conseguir usufruir disso de uma forma, né, que vai ser mais lucrativa e também que vai causar menos impactos, tá? Porque o impacto, querendo ou não, ele é um custo. Tá? Hoje é um custo ambiental, mas que logo, logo já é um custo social e também, consequentemente, um custo econômico para a gente. Beleza? Destaquei uma notícia aqui, Ribeirão, olha só, casal é flagrado colocando fogo perto da reserva aqui natural aqui em Ribeirão. Cara, para você ver que não tá fora, não tá longe de você. Isso não tá longe de você. Esse tipo de mentalidade tá do seu lado, tá? Então é um reflexo, tá, de tudo que estava acontecendo. Foi na época que estava tendo os incêndios no Pantanal na mídia, beleza? Então é um reflexo de tudo que a gente está discutindo agora, beleza? Como que o meio ambiente, meio ambiente vem se comportando nesse meio tempo? O Ministério do Meio Ambiente não gastou 1% da verba para preservação, diz levantamento, tá? Isso aqui nessa publicação que eu recortei aqui, esqueci de tirar a data, mas é algo daí de um mês e meio atrás, mais ou menos, tá bom? Se eu não me engano, um mês e meio, 2 meses atrás, tá bom? Bom, maravilha, tá? E aqui, para a gente terminar esse assunto do meio ambiente, eu queria destacar para vocês que a crise ambiental não é brasileira só, tá? Ela é uma crise mundial. Então, essa notícia aqui me choca
a Terra perdeu 60% dos seus animais silvestres em 44 anos. Você tem noção, cara, que então, se a gente continua numa taxa assim, daqui nos próximos 30, 40 anos, a gente não tem animal silvestre? Veja que a gente não está falando de diversidade, estamos falando de quantidade, tá bom? De quantidade. Pesquisa mostra que 90% de aves têm plástico no estômago também, olha só. Então, um negócio aqui, para mim, é absurdamente chocante, cara. Eu fico, assim, sem palavras, entendeu? E aí eu quero deixar para vocês, por último, uma dica. Eu recentemente assisti, que os alunos sabem, né? Eu falei para todo mundo, tem esse documentário no Netflix, desse cara chamado David Attenborough, e chama Nosso Planeta, tá? Então é David Attenborough e Nosso Planeta, se eu não me engano, em português. Esse cara, ele é um ambientalista, tá? Que ele ficou famoso porque ele fazia esses programas de documentários na BBC, principalmente, ele é um inglês. E ele, nesse documentário em específico, ele faz uma retrospectiva da vida dele, né, da profissão dele, e olhando para a questão ambiental, olhando para como nós tratamos o meio ambiente, como que ele encarava. Então, esse cara tem 94 anos hoje, se eu não me engano, e ele faz essa retrospectiva. E no final, eu já te dou um spoiler já, ele passa a bola para você. É você que vai viver o futuro, que tem a obrigação de cuidar do meio ambiente, tá? Vai por mim, esse documentário é legal de assistir, tá? Então, pegar um final de semana aí, sentar lá, assistir. Ali dali você vai tirar várias reflexões sobre questões ambientais, que eu estou falando que é um tema legal de ser cobrado em redação esse ano, tá? Justamente pelo fato de 2019 e 2020 serem tão marcantes assim, né? E junto com os outros documentários do Netflix, eu já recomendei para alguns alunos aí, que seria aquele Privacidade Hackeada, e o outro que é O Dilema das Redes, tá bom? São documentários legais aí para você assistir. Mas para biologia, esse aqui é show de bola e vai abrir um pouco os seus olhos aí, tá? Eu acho que ele merece um pouco de atenção, tá? E é legal de assistir também, porque tem toda a beleza da natureza e assim vai, tá? E para a gente terminar a nossa conversa, em 2020 tivemos aqui a consagração de algo que já era esperado, não sei quando, tá? Mas de um prêmio Nobel para Emmanuelle Charpentier e para Jennifer Doudna, tá? Então essas duas pesquisadoras ganharam o Nobel aí por causa da descoberta, tá? Do CRISPR-Cas9, beleza? Elas descobriram, elas não criaram, beleza? Elas descobriram. O que seria isso, galera? Isso, ó, e essas mulheres aqui, ó, merecem aplauso mesmo, tá? O que seria isso? Você provavelmente já ouviu falar de um termo chamado enzimas de restrição. A enzima de restrição é uma tesoura molecular que corta o DNA em regiões específicas, tá? Então, foram descobertas em bactérias que usavam essas enzimas de restrição para conseguir combater infecção viral. Olha que coisa legal, hein? Então, o vírus não injeta o material genético dele dentro da célula bacteriana, essa enzima de restrição identifica alguns segmentos de DNA e vai e picota o DNA viral. E dessa forma, ela consegue impedir que o DNA viral seja expressado dentro dela, então que ela morra por produzir novos vírus. Tá? Só que, mais a fundo ainda, essas mulheres conseguiram descobrir um tipo de enzima de restrição, que é esse CRISPR-Cas9, que vai ser então a tesoura molecular, mas que diferente desses sistemas de edição, né, que a gente tinha, que picotavam apenas o DNA em regiões conhecidas, regiões específicas, chamadas palíndromos, tá? São regiões que você tem a mesma sequência, só que em direções inversas no DNA. Se eu tenho A, C, T, G de um lado aqui, numa fita, na outra eu tenho A, C, T, G na outra orientação e tal, beleza? Então seria algo mais ou menos assim. E aí, só que agora não, esse CRISPR-Cas9 não precisa desse palíndromo, porque esse CRISPR-Cas9, ele vai usar um RNA guia, tá? Ele usa um RNA guia. E dessa forma, com essa fita de RNA guia que ele tem, a gente consegue pegar essa enzima, trocar o RNA guia dela e editar o DNA aonde quisermos, queridões. Isso abre perspectiva para a gente conseguir fazer qualquer tipo de edição de DNA que você queira imaginar. Agora, a criatividade do ser humano é o limite,
entendeu? A criatividade do ser humano é o limite. Ô, Ana, o CRISPR-Cas9, todo prêmio Nobel é assim, né? Você tem uma certa digestão, assim, né? Um processamento daquilo que foi descoberto, e é depois de alguns anos mesmo que ele vai ser consagrado, tá? Mesmo porque você tem que ver como que isso reverbera na comunidade científica, né? Porque demora para ganhar força, e assim, por isso que você tem esse atraso, vamos dizer, tá? Mas o importante é a gente ter o reconhecimento. Eu acho que é mais que justo o reconhecimento das duas, né? Pela descoberta e aprimoramento da utilização dessa enzima de restrição definitiva, em que agora a gente vai conseguir editar o DNA do jeito que a gente quiser. Então, eu quero tirar esse gene, né, dali. Eu quero colocar um outro gene naquele lugar. Eu quero, entendeu? A criatividade é o limite. Beleza? Então, aí o pessoal sempre pergunta, Argos, e agora vamos ter os humanos, né, geneticamente modificados? Caras, a gente tem uma restrição em termos de bioética de você editar geneticamente humanos, porque isso pode abrir precedentes que são inimagináveis. Se você quiser uma outra dica aí de documentário para assistir, lá no Netflix tem um documentário, uma série de documentários chamada Explicando. E aí tem um episódio que chama Bebês Programados ou DNA Projetado, alguma coisa assim, que vai falar justamente sobre o CRISPR-Cas9, que é interessante você assistir por conta disso, mas também as implicações, né, éticas disso. Como você vai decidir o que você pode editar, o que não pode? O que é editável? Qual é o limite? Né? Eu vou editar uma diabetes, beleza, você vai falar assim, maravilha, né? E depois você cai em outros aspectos, né, que podem ser sociais e que podem gerar uma nova discussão sobre eugenia e etc, né, sobre você ter um DNA perfeito, o que seria um DNA perfeito e assim vai, tá, para um ser humano. Então esse é um buraco ainda que a gente precisa discutir eticamente antes da gente conseguir ficar aplicando a técnica, porque senão a gente vai sair aplicando a técnica à torta direita, né? Mas saiba que a técnica ela vai ser aplicada. Isso, inclusive, na China teve um cientista que falou que editou DNAs humanos aí, os filhos já nasceram, tão grandes, e ele editou para que eles fossem resistentes a à infecção da AIDS, porque os pais tinham AIDS. Mas não tem artigo científico sobre isso, não tem nenhum dado que seja trabalhado cientificamente para a gente conseguir discutir. Beleza? Não sei nem se foi com CRISPR-Cas9, quando foi e etc. Qual a idade e tal, não sei qual foi a técnica, porque não tem artigo. Só falou que fez. Mas enfim, ficção científica aqui, ó, né, tá abrindo portas agora para o inimaginável, tá bom? Não sei por que ainda não saiu um monte de filme falando disso, tá? Tem um ou outro aí tem um que chama Gataca, tá? Tá aqui, ó. Minha aula hoje é só dica de filme, né? Pra vocês verem. E aí, tá aqui, né, a imagem delas, eu queria finalizar com essa frase que elas colocaram, que elas falaram assim, ó, eu gostaria de passar uma mensagem positiva às meninas que gostariam de seguir caminho na ciência. Acho que nós mostramos a elas, em princípio, uma mulher na ciência pode ter impacto, né, na ciência que elas estão fazendo. Espero que Jennifer Doudna e eu possamos passar uma mensagem forte às meninas, tá? Sim, porque até pouco tempo atrás você tinha praticamente a ciência sendo feitas por homens, majoritariamente falando, né? E as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço, ainda bem, e essa mensagem fica para terminar para vocês, tá? Com meu contato, e agora abertura para perguntas, e que sei lá o que vocês queiram falar aí, tá certo? Terminando aí nós com 1 hora certinho, beleza? Para você poder descansar também nessa quarta-feira aí. E aí, galera, vamos às Pergunta. perguntas. É aquilo que a gente falou, galera. Em 1 hora não tinha como ele dar toda a biologia, né? Claro que Então, não. papo, alguns assuntos, eu acho que ele escolheu coisas impressionantes. Esse negócio aí do prêmio Nobel, essa invenção pode estar nos vestibulares, tá? Desmatamento, eu acho que não tem nem o que falar. Os temas que ele escolheu são temas super recorrentes aí e bem comentados. Eu acho que foi um show. Um show. Na minha opinião. Olha, essa rasgação de seda, hein? Não, eu tô assistindo todas, né? De todo mundo. E tá sendo muito legal. Galera, os vídeos dele no canal dele
são impressionantes também. Eu já assisti vários. Ele tem uma qualidade muito legal de vídeo. Nesse aspecto de documentário, que você pode ver que é algo de documentário. Ele traz trechos de jornal, traz o que um falou, o que o outro falou. Então, eu acho que vale a pena, sim, para você fazer essas reflexões que ele indicou. Fica a dica, se você quiser dar uma olhada lá no meu canal do YouTube, tem alguns assuntos que eu já debati com algumas dicas, um pouco mais de profundidade. O que eu fiz aqui para vocês foi dar um panorama sobre a nossa questão atual da biologia, para que vocês consigam sedimentar isso que a gente está conversando e desenvolver uma perspectiva para vocês mesmos sobre o nosso contexto, a nossa realidade, tá? E aproveitando esse momento ainda para talvez conseguir pescar alguma coisa no vestibular. Mas mais que isso, a gente está tentando entender o nosso momento agora, né? A nossa vida agora. Então é fácil, às vezes, você olhar para um momento passado que já foi estudado, já foi refletido, mas você enxergar o que a gente está vivendo é um desafio. Né? Você tem vários pontos de vista. E o meu ponto de vista aqui é o ponto de vista de um biólogo olhando para um momento em que estamos passando por várias crises que envolvem biologia. Uma delas ambiental, tá? A maior parte delas ambiental, e essa crise da pandemia aí. Deixa eu dar uma lida aqui, ó. Ana Sara perguntou: a edição genética seguiria os caminhos da evolução no sentido de eliminar as características desvantajosas que a vida em sociedade permitiu que perpassassem nos seres humanos? Ô, Ana Sara, é difícil a gente pensar nisso, porque a evolução ela tem uma perspectiva de que o ambiente é quem cria as condições para que você tenha ali favorecimento ou desfavorecimento de certas características. O que a gente está fazendo, a edição genética, ela abre sim um caminho para que o ser humano ele consiga tratar certas características que a gente conseguiria, por exemplo, um câncer, né? Que você sabe que muito bem que causas de câncer podem ser genéticas, né? São provavelmente genéticas, algum gene que pode ter sido sofrido uma mutação, por exemplo, aqueles oncogenes, e aí a célula vai, né, e despiroca e começa a fazer mitose indefinidamente. Então, essa técnica, ela permite, talvez, dar uma perspectiva para a gente conseguir tratar isso, né? Só que, ao mesmo tempo, ela também dá uma perspectiva de que você possa... Imagina só se você pudesse programar o seu bebê, né? Se pudesse assim, não, vou desenhar meu bebê, como se fosse fazer um personagem num jogo de videogame, sabe que você monta o personagem, você faz a cara, faz tudo. Imagina só, talvez o DNA pudesse até fazer isso, né? Ou pelo menos brincar com o que você já tem. Agora, isso daí vai ser melhor, vai ser mais evoluído, né? Vai ser vantajoso, etc. Não sei, tá? Mas se é corriqueiro, pode cair como se fosse tipo, sei lá, uma cirurgia plástica. Uma coisa que às vezes é legal, né, porque você pode aumentar a sua autoestima e etc, mas também você tem os riscos envolvidos nisso, né, o fato da pessoa, né, ficar talvez confortável por existir um procedimento desse e assim por diante, tá? Então eu não sei para que lado pode ir uma coisa nova, né, do ponto de vista para você aplicar, mas a princípio a intenção, a ferramenta, no mundo ideal, seria para você tratar doenças, para você fazer versões aí de alimentos que sejam mais produtivos, culturas mais produtivas e assim por diante, tá? Quem sabe isso aí não abre porta até para a gente fazer uma carne em laboratório, a gente não precisar mais criar animal e assim vai. Então, sei lá. E o Guilherme perguntou o que tem como você repetir novamente os documentários que você disse hoje na aula? Cara, então, eu falei que tem um documentário que chama Explicando. Nesse Explicando lá do Netflix, o episódio, eu não lembro se chama Bebês Projetados, ou se chama DNA Projetado, alguma coisa assim. É bem legal, vai falar sobre o CRISPR-Cas9, tá? Aí, o David Attenborough lá, é ele e a Nossa Terra. Digita lá, a Nossa Terra, vai aparecer o dele, tá bom? Além disso, se você quiser ter uma perspectiva também, tem um documentário lá chamado Pandemia, também é muito massa, tá? Pandemia é muito legal, esse documentário, que vai fazer uma reflexão sobre o coronavírus, tá? Inclusive, era uma série de documentários que saiu na Netflix antes da pandemia, e você tinha lá o pessoal sabendo que poderia ter uma pandemia, inclusive de coronavírus, tá? Não foi segredo assim para ninguém.
Era uma coisa assim, nossa, nunca pensamos nisso antes e aconteceu, pegou a gente de surpresa. Não, é uma coisa que poderia acontecer, e cientistas já sabiam. Tá? E aí, pessoas, mais perguntas? A edição genética por esse novo método tem algum ponto negativo como a clonagem tem em relação aos telômeros? Você pensa que a clonagem ela tem um ponto negativo em relação aos telômeros, porque você está pensando numa clonagem reprodutiva, talvez, né? Como foi feito com a ovelha Dolly e tal, né? Mas uh, você está pensando no ponto negativo do indivíduo. Eu não sei se a clonagem ela foi feita, planejada para a gente clonar indivíduos existentes e gerar pessoas ou seres clonados. Tá? Porque a clonagem por si só, ô, Ana, ela já existe quando você pensa que você tem mudas de planta que você vai fazendo para você usar em culturas e tal, né? Mas de encurtamento e etc., não existe, porque você vai pegar um DNA qualquer, que vai estar lá no seu segmento, então um código de barras, né, que é o nosso DNA, e você pode cortar uma parte daquele código de barras, retirar e colocar uma outra que você queira. Então, essa implicação não vai afetar, né, essa técnica não vai implicar em alguma coisa com o telômero, por exemplo, encurtamento de vida ou não. Vai implicar em você conseguir produzir certa enzima, não produzir certa enzima, produzir certa proteína, não produzir tal proteína e assim por diante, tá? Então, mas eu acho que o intuito da clonagem nunca foi, apesar de parecer, né, ele não é de fato criar indivíduos clones, mas sim a gente conseguir entender o processo de reprodução celular, tá? Veja que a clonagem ela foi fundamental para a gente entender essa relação dos telômeros, né, com o envelhecimento da célula, e também a perspectiva de clonagem aí pode envolver muito a gente conseguir fazer órgãos, por exemplo, né, que a gente consiga fazer um transplante sem precisar tirar de um outro corpo. Imagina que a gente consiga pegar um corpo, um conjunto de células do nosso corpo, clonar elas e fazer com que ativando certos essas células consigam se diferenciar em um determinado órgão, um coração, fora do corpo, e que quando você precisar, você tem um coração que você possa colocar no seu corpo, tá? Eu já vi, falando de técnicas aí, manipulação genética, de você até desenvolver alguns animais com órgãos parecidos com o do ser humano, aí mais porcos, né? Que talvez seria uma perspectiva de você usar esses órgãos dos animais para fazer transplante. Mas isso tudo, galera, a gente está falando de perspectivas bem futuras, né? A princípio, agora, Ana, assim, de coisa mais imediata, essa técnica vai permitir a gente conseguir editar geneticamente certas células, né, e a gente entende o funcionamento do DNA, funcionamento da expressão gênica, tá, mais a fundo, e também gerar aí células que possam ser, por exemplo, culturas mais produtivas, impedir doenças e assim por diante. O imediato seria mais isso, tá? Mas fazer isso seria problema por ser células velhas, não é? Ok, Emily, pensa assim, eu não sei quanto tempo levaria para você conseguir fazer um órgão a partir de uma célula do corpo. Vamos supor que eu tivesse algum problema que fosse degenerativo tal, e que eu precisasse de recomposição de algum órgão do meu corpo. E eu fizesse uma clonagem das minhas células atuais. Esse clone que fosse gerado teria a minha idade atual, em termos de telômero, tá? Então não seria velha, de certa forma, seria a minha idade normal. Né? Eu entendi o que você quis dizer. Não seria a velha de bebê, assim, né? Tipo, não seria uma célula de bebê com telômero 0 km. Mas para mim não faz diferença, porque o meu telômero já é 1 km. Entendeu? Se fosse nessa perspectiva. Células tronco, né? A grande sacada das células tronco nessa técnica aí, com a diferença da clonagem, ou você conseguir fazer células tronco, etc., é que as células tronco diminuem, você retiraria do próprio indivíduo e diminui muito a possibilidade de rejeição, tá? E a clonagem também. Só que se você pegar células tronco de um outro indivíduo, você ainda tem chance de rejeição de um determinado tecido, de determinado órgão no seu corpo. Né? Mas a técnica de ter células tronco já vem sendo utilizada bastante, inclusive em animais, por exemplo, cavalos que são de corrida, de esporte, às vezes eles quebram a perna, antigamente eles tinham que ser sacrificados, porque o bicho não conseguia regenerar nem para andar. Tá? Hoje em dia, os caras fazem injeção de células tronco e mostram uma regeneração muito melhor do cavalo. Tá? Já vi trabalho sobre isso aí, é um exemplo, né, que a gente pode ter.
Então, são tudo coisas que a gente tem, assim, a gente está aprendendo, né? Então, como manipular as células-tronco para que elas se diferenciem em células que a gente quer. A gente tem trabalho, por exemplo, de pesquisa, tem uma pesquisadora no Brasil, uma bióloga brasileira, chama Maiana Zatz, é uma professora da USP. Ela tem um trabalho muito, muito louco com Covid não, com Zika, desculpa, tá? Em que ela consegue ela vai fazer o estudo da influência genética sobre a suscetibilidade da microcefalia quando a pessoa pega Zika vírus. E aí ela vai fazer esse estudo com gêmeos, e ela consegue pegar células desses gêmeos, células que são do corpo, não lembro de onde no corpo, mas ela consegue regredir essas células em células tronco e fazer com que essas células depois se desenvolvam em células pré-neuronais. Olha que coisa doida. Só dela fazer isso já foi um puta trabalho científico, né? E aí depois você tem todo o trabalho que ela fez com o Zika ainda. Mas olha só como que o entendimento do funcionamento das células tronco já abriu perspectiva para esse tipo de técnica que ela desenvolveu, usando do próprio indivíduo para analisar o próprio DNA dele, e ela pega as células desse indivíduo e infecta com Zika vírus para saber o efeito do Zika vírus lá nas células pré-neuronais, as células que vão formar os neurônios, tá bom? Aí a Ana falou, com essa injeção de células-tronco tem chance de maior desenvolvimento de câncer? Boa pergunta, Ana. Saiba que o câncer, quanto mais divisão celular tem, maior a chance da gente ter câncer, sempre, tá? Então é por isso que quanto mais velho você fica, mais aumenta a chance de você ter um câncer, porque você tem aqui células mais velhas que já fizeram mais divisões celulares acontecendo. Pode ver que o câncer costuma acontecer em locais onde você tem um desenvolvimento de células muito grande, câncer de pele, né, o câncer no intestino, beleza? Câncer de sangue, onde você tem muita mitose. Você não vê um câncer, o pessoal fala assim, câncer de cérebro, câncer de sistema nervoso, é muito incomum. Você tem um câncer que foi parar, não um tumor que foi lá por metástase e parar no cérebro, por exemplo, mas não o que começou lá. É bem difícil, tá? Mas é uma boa pergunta, depende muito do que. Eu acho que as chances seriam mais ou menos as mesmas, pensando na perspectiva que o corpo está fazendo mitose também, de qualquer forma, tá? A Kemily, meio viajado, mas teria como fazer alguma mutação em células vegetais para fazer a reconstrução de órgãos ou algo do tipo? Kemily, dos vegetais, não. Muito difícil. O DNA é muito diferente, né? É, só se a gente fizesse reconstrução ou construção de órgãos vegetais, mas eu não sei se faz muito sentido isso. Mas com essa edição genética, né, que a gente pode fazer, a gente pode tentar, é, por exemplo, tentar desenvolver certos órgãos dos animais, tá? Mas, enfim, quando a gente está pensando em uma alteração genética, tá? Essa perspectiva de você modificar geneticamente um indivíduo, ela ainda é muito no imaginário. A gente conseguiria fazer no indivíduo que ainda é embrionário, que tem poucas células. Quando você tem trilhões de células no corpo, vai depender muito do que você quer fazer. Como que você vai fazer essa edição? Essa edição já fica muito impossibilitada, tá? Então, não sei se eu respondi bem, porque eu achei também que as células vegetais, elas não conseguem, não teriam como fazer uma regressão delas para uma célula animal. E também não faria sentido fazer isso, é um caminho muito enorme, tá? Não só pelo fato de mudar o número de cromossomos, tá? Mas a técnica da gente conseguir editar DNA, por exemplo, indo para o básico, galera, o que a gente conseguiu fazer hoje já, né, foi nos anos 80 isso daí, anos 80 ou 70, por exemplo, foi editar a bactéria e fazer ela produzir insulina, o que já para a gente, né, como sociedade, já foi um grande avanço, né? Pensa que antigamente quem tinha diabetes tinha que injetar insulina que era coletada, por exemplo, de pâncreas de porco, quando era abatido, né, e vendido isso em farmácia. Hoje a gente consegue produzir isso em escala industrial, né? Então é essa perspectiva que a gente tem, né? Imagina que a gente consiga pegar uma célula e fazer produzir alguma coisa que a gente não consiga, porque isso é uma doença e gerou alguma coisa. Ou a gente conseguir editar de alguma forma, descobrir lá no embrião que vai ter uma doença genética muito grave e você conseguir editar lá, mas, enfim, são coisas bem futuras. Imagina, Kemily, vai lá. Beijão pra você. Obrigado por ter vindo prestigiar aqui, tá? Claro que sim, Rafa. Claro que sim.
tá? Com essa técnica, você pode pegar uma mãe ou um pai que tem uma doença genética que você teria que ele 100% de chance de passar para um filho, e você editar ali no embrião do filho deles, aí você tem o filho com o DNA desse pai e dessa mãe. Eu acho que seria mais ou menos isso, uma perspectiva mais mundo real, mais pé no chão, tá? Então, pegar um gameta de um pai com uma mãe lá, né, o gameta dessa mãe, juntar, gerar um embrião, manipular esse embrião geneticamente enquanto ele é um embrião e implantar ele no útero do pai, no útero da mãe, no útero do pai, tá doido? Implantar no útero da mãe para que ele não manifeste aquela doença que talvez herdaria do pai ou da mãe. E eu acho que seria mais ou menos por aí, entendeu? Uma técnica aplicada para aconselhamento genético agora. Mas em reprodução assistida, hoje já não ocorre a escolha do embrião, ou isso é proibido. Não, Ana Sara, é assim, eles não fazem exame de DNA do embrião, né? Então, eles põem o embrião para crescer e no meio, né, de cultura, e isso você analisa a viabilidade do embrião nesse meio tempo, e nessa reprodução assistida você implanta alguns embriões, porque a chance, normalmente quem está fazendo isso é quem tem dificuldade de engravidar. Aí a chance de engravidar é pequena, então eles sempre vão implantar uns 3 ou 5 embriões, tá? Então você não faz muito essa escolha, tá? Mas essa sua pergunta é muito legal porque cai direto naquela história do filme Gattaca lá que eu falei para vocês, que é justamente sobre isso. O pessoal faria exame de DNA no embrião e escolheria o melhor embrião. Isso, até onde eu saiba, não se faz, tá? Até onde eu saiba, não se faz. Você pegar o DNA tal do embrião e fazer. Porque quando a gente está falando de aconselhamento genético e ver a chance de alguém ter uma doença genética, né, herdando do pai ou da mãe, quem faz o aconselhamento genético são o pai e a mãe. Então eles já vão saber, olha, a chance de ter tal doença é essa, tal doença é aquela. Então por isso que eu estou falando que a perspectiva de edição seria uma perspectiva dessa, um pai ou uma mãe que tem 100% de passar alguma coisa, ou uma chance de passar alguma coisa para o embrião, e assim você conseguir prevenir isso, tá bom? Nicolas, você acha que o uso de células-tronco para o tratamento de doenças de Chagas que causam inchaço do coração seria viável? Putz, Nicolas, eu não sei te falar, sabe por quê? Porque o parasita da doença de Chagas é intracelular. Então, você veja que quem tem doença de Chagas não fica na fila de transplante de coração, por exemplo, tá? Porque, por mais que você troque o coração da pessoa, a hora que você colocar um coração novo, esse coração vai ser infectado pelo Chagas, pelo Chagas não, né? Vai ser infectado cadê o nome pelo tripanossoma, né? Pelo tripanossoma cruzi lá. E isso vai causar de novo o inchaço do coração. Então, eu não sei se as células-tronco, elas não vão conseguir reverter o coração para o estado normal. Porque o que acontece é que o coração ele acaba inchando, né? O coração é um músculo, ele vai aumentar o número de fibras porque ele está sendo lesionado. Então, para ele conseguir reverter isso, ele vai inchando. E esse inchaço do coração cria uma fraqueza, tá? Então, eu acho que não. Eu acredito que não. Justamente pelo fato de a gente ter o parasita ser um parasita intracelular, tá? E conseguir infectar as células-tronco que estariam lá depois. Mas, tem umas perguntinhas boas aí, né, Argos? nossa, muita viagem, cara. Eu tive que, sei lá, quebrar a cabeça aqui para tentar responder. O pessoal foi na ficção científica bruta. Vocês podiam escrever uns filmes aí, ó, pensar nos roteiros de filme. Eles são muito Mas eu acho que é legal mesmo a gente imaginar, porque quando a gente imagina, a gente também cria, por exemplo, quando uma pessoa faz um filme, cria uma história, cria um livro, né, ele está antecipando certas perspectivas que poderiam acontecer, né? Então a gente vê hoje, né, por exemplo, coisas que acontecem hoje em dia que já foram replicadas em filmes. Por exemplo, você tem um smartphone. Você já viu isso antes em algum filme de ficção científica? Hoje a gente já tem, né? Você conversar em tempo real com uma pessoa aqui, ó, falando numa tela. Lá nos anos 60, 70 lá, o Star Trek fazia isso, né? Então a gente já tipo, antecipou uma tecnologia. Então é um exercício legal de se fazer, tá? Ó, Rafa perguntou. tô sabendo aqui que o Metralha tem uma pergunta também. Manda ele fazer aí, cara. A Rafa perguntou aqui, ó, no caso de doenças como esclerose múltipla, podemos falar que as células-tronco seriam uma saída para a cura dessas doenças? Ô, Rafa, essa é uma perspectiva, tá? De novo, o que é esclerose múltipla? É uma doença autoimune,
normalmente, até onde eu saiba, em que, por algum motivo que a gente não entende, as nossas células do sistema imunológico vão atacar aquelas células que compõem o extrato mielínico do neurônio, tá? Então, se você fizesse com células-tronco, você querer regenerar esse extrato mielínico, mas tivesse continuando ainda o combate a elas, a gente não tem uma cura e muito possivelmente nenhum tratamento. Então, o que a gente precisa entender é por que, que o sistema imunológico está combatendo, né, essas células do sistema nervoso, beleza? Para conseguir combater essa doença. Eu acho que a cura seria mais ou menos por aí. Mas eu sei que as células-tronco, sim, elas são um pouquinho, tem um pinguinho de esperança para que seja uma das doenças aí que fossem combatidas, tá? Entre outras, como você tem aí as doenças neuronais também, como, por exemplo, o Alzheimer, tá? Então, você tem outras perspectivas também, beleza? Regeneração de tecidos, regeneração do sistema nervoso, quando você pensa em alguém que lesionou a medula e perdeu a movimentação de uma parte do corpo, então você usar células-tronco para regenerar aquele tecido lesionado, talvez seriam essas umas perspectivas mais reais da célula-tronco. Mas eu acho que sim, tem perspectiva, mas eu não sei o quão funcional seria sem a gente entender esse processo de combate aí, né, dessa questão autoimune da doença. Cadê o Ô, Argos. Fala, Metralha, beleza, cara? Beleza? Ô, que legal, hein? Tua participação aí. Legal mesmo, cara. Valeu o convite aí. Acha? Eu tô aprendendo bastante aqui. Não tem pergunta, não. Acho que ficou bem esclarecido. Uns slides muito bons seu aí, cara. Fiquei aqui sapeando aqui como que você fez as coisas. E eu agradeci aí pela participação aí do pessoal, de você, e da disponibilidade aí de estar com a gente e poder contribuir com tanta dúvida aí do pessoal aí e ser bem esclarecedor aí, tá bom? Ah, valeu, cara. Valeu. Você sabe que é sempre gostoso participar desses eventos, né? Então é uma honra para mim estar aqui e um prazer também, tá? Porque eu tô falando de coisas que eu gosto, né? Num meio que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Então, né, é só sucesso isso aqui, cara. É um tema muito legal. Tema muito legal. Gostei daquele gráfico teu. Ô, Argos, e você acha que tem risco da gente ter uma segunda onda forte aí? Tipo, eu vi aquele seu gráfico, eu vi que, assim, matematicamente a subida parece ser forte, né? Tem um coeficiente angular ali, se a gente fosse pensar, um tanto alto, né? E até me assustou. Na hora que eu olhei, eu bati o olho, eu falei, rapaz do céu, né? Ô, Metralha, a perspectiva existe, porque isso aconteceu, tá acontecendo na Europa, né? Se você for analisar os casos ali na Itália e na Espanha, e o meu receio com tudo isso é que a gente está meio saturado já, né, dessa história de ficar em casa, máscara, né, isolamento, aquela coisa toda, e as pessoas, elas estão cada vez mais voltando à sua normalidade. E aí o meu receio é, dentro de uma nova onda, será que a gente conseguiria de novo fazer o isolamento? Será que a gente conseguiria de novo, né, voltar até a gente ter uma perspectiva de vacina real, né? Então eu acho que existe a perspectiva, eu não sei, como eu disse para você, lá até onde eu saiba na Europa, existe uma mutação que causou esse aumento de casos, porém, né, a gente precisa acompanhar aqui no Brasil aonde está acontecendo esse aumento, né, nesses estados, e saber se isso tem envolvimento com alguma questão social, por exemplo, de mobilidade de pessoas, de aumento de contato e assim por diante. Então, acho que testar é a principal estratégia. E é uma coisa que o Brasil não faz muito bem. Né? Testar é uma coisa que não faz muito bem. Inclusive, até estava sendo a notícia aí que o governo estava guardando um monte de teste aí, que tem previsão de vencer em janeiro ou fevereiro, e não distribuiu para lugar nenhum. Né? Então, você vê que a gente tem teste ainda e não está sendo feito. Tá? Então, a principal estratégia seria essa. Sempre pensando em locais onde você tem a curva de aumento de contaminação, ou, no caso do Brasil, de aumento de morte, é você voltar para aquelas medidas de restrição para evitar a propagação, que é a única coisa que a gente pode fazer por enquanto. Perfeito, legal, cara. Obrigado aí. E Posso responder as duas perguntas para encerrar aqui? O pessoal mandou duas perguntas aqui, ó, o Nicolas e a Ana.
Isso que eu ia falar. Vou responder as duas e aí a gente encerra então, beleza? O Nicolas perguntou aqui se com essa descoberta da enzima de restrição, a distrofia muscular de Duchenne poderia ser evitada por ser um defeito genético. Ô, Nicolas, poderia, cara, mas assim, mais uma vez, isso aí teria que ser identificado a partir de um aconselhamento genético, então os pais saberem que existe o risco, né? E a partir daí, você fazer isso quando acontecesse no embrião. Veja que quando você tenta fazer a edição no indivíduo, já que nasceu, que já é adulto, por exemplo, né, mas que já nasceu, é muito difícil você conseguir fazer, tipo uma história meio Homem-Aranha, a aranha pica ele e altera todo o DNA das células dele para que ele fique super forte, super produz, sei lá, né, tem sentido de aranha, salto, agilidade, né? Isso é uma perspectiva muito difícil de acontecer. Talvez, se fosse uma doença ou um evento que fosse local e você precisasse editar num único local, sei lá, num futuro, quem sabe a gente consiga fazer isso. Mas hoje, sendo palpável, assim, sendo pé no chão, a gente conseguiria, sim, evitar essa distrofia, tá? Evitar outras doenças genéticas, porém, se essa edição fosse feita, né, ainda no embrião, antes de implantar no útero, tá? Seria essa a nossa perspectiva, tá? No futuro, querido, aí, né, sei lá, Deus pertence, né? Como que a gente vai conseguir fazer, tá? E a Ana Sara perguntou por que usam média móvel para informar os casos de Covid. Qual a sua importância matemática? Vocês querem falar aí, os matemáticos? Argos, a visão que eu tenho é a seguinte: a média móvel ela é muito utilizada na bolsa de valores. Por quê? Na minha opinião, ela te dá um panorama mais preciso do curto prazo. No caso da média móvel no coronavírus, ela pega os 14 dias, né? Os últimos 14 ou os últimos 7? Ah, cara, eu não sei. Eu acho que é o último 7, Tiagão, os últimos 7 dias. Último 7. Na bolsa de valores, por exemplo, Ana Sá, geralmente a gente usa média móvel de 8 e de 21 períodos. Por quê? Ela te dá com muita precisão o que está acontecendo naquele determinado momento. Então fica mais... Eu acho que o lance da média... Eu acho que o lance da média móvel também é te dar aquela perspectiva, né? Porque você vai comparando a média móvel em cada período e você tem uma tendência, você vai vendo se tem tendências de diminuir, tendências de aumentar, porque se você só pegasse uma média de todo o período, essa tendência ficaria mascarada, né? É isso aí que o Argos falou e o Tiagão. Só para complementar, o que acontece? A média móvel, se você carregar todo o período, por exemplo, de 8 meses, que desde quando começou, aí no final de março, se você carregar todo o período na contagem, a gente vai estar pesando o parâmetro. Então, vai estar com uma tendência, na verdade, de queda em vez de subida, porque você está carregando muito as coisas. Então, a média móvel ela vai considerando os últimos 7 dias e vai comparando paralelamente isso daí. Então, ela é mais precisa, ela é mais real dos períodos que estão acontecendo, sem você corroer junto com o que já aconteceu. É isso aí. E o lance de você usar a média sempre é para você diminuir o erro. Então você sempre vai ter uma média e você vai ter um desvio padrão em volta dessa média, assim você diminui o erro do que você está medindo, tá? Só que o fato dela ser móvel, ela vai te dar uma perspectiva de tendência, porque você está vendo se essa média móvel está se deslocando para cima ou para baixo em termos de número de casos ali no gráfico. E aí você consegue enxergar a tendência, que foi o que o Thiago viu lá no gráfico que a gente estava falando dessa tal segunda onda. É isso aí. Carlos, muito obrigado, cara. Eu acho que o que você fez para esses meninos hoje não tem preço. Tá? Foi um bate-papo muito gostoso. Foi uma coisa fantástica. Eu não tenho nem o que falar. Eu tenho certeza que esses meninos pescaram muita coisa. Temos alunos nossos, temos aí o pessoal do Rio, de Fortaleza, tem gente do Pará, que eu já identifiquei. Estamos com bastante gente no país inteiro. Tá? Muito obrigado mesmo. Espero que, se Deus quiser, a gente possa ter algum outro encontro aí, até no dia do vestibular, para você dar uma palavrinha a mais com esses meninos antes da prova lá perto. E galera, vamos lá, cara.
Qualquer coisa, siga o Argos nas redes sociais, ele sempre responde a galera e divulga esse cara aí que é um monstro da biologia. Obrigadão mesmo, cara. Fico muito feliz. Eu que agradeço, galera. Obrigado pela atenção, pelo espaço aí. E estamos aí, né, professorando nessa vida. Falou? Valeu, Argos! Beijo para todo mundo. Galera, um abração. Valeu, Metralha está junto comigo na probabilidade. E vamos seguindo o nosso curso aí, firme e forte. Até quinta-feira, amanhã. Falou. Abraço a todos. Obrigado, Argos. Boa noite. Tchau, tchau, galera.